Oi meninas! 3 passos para você se livrar do edema no joelho. Isso em casa e sem remédios. Hoje eu vou falar com vocês especificamente sobre o edema e como se livrar dele ou pelo menos reduzi-lo para conseguir um alívio no joelho. Meu nome é Aline, eu sou fisioterapeuta há 18 anos, para quem ainda não me conhece. Eu sou especialista no tratamento para artrose no joelho para mulheres. E hoje eu estou aqui para falar como mulheres estão conseguindo esse resultado de eliminar ou reduzir drasticamente o edema em casa, sem remédios e fazendo o seu próprio tratamento. Então, para você conseguir esse resultado, você precisa seguir 3 passos básicos que você não vai precisar de nenhum investimento, nenhum recurso adicional, só as suas mãozinhas e um pouquinho de recursos que você vai ter em casa com certeza, tá? Então, o primeiro passo vai ser fazer uma mini drenagem que você pode fazer com 2 dedinhos simplesmente e apenas tem que saber como fazer. Então eu vou te ensinar agora, direto ao ponto, só que antes eu vou dar só um detalhe aqui que é muito importante, tá? Se você tiver com um edema de cacifo positivo, que a gente chama, aí você vai precisar de um fisioterapeuta, vai precisar de calor profundo, de uma drenagem manual feita por um fisioterapeuta, porque nesse caso o edema ele já está mais enrijecido. E como é que você sabe se o seu edema está cacifo positivo? Você pega o dedinho, empurra a região do edema. Se você tirar o edema e a marca do dedo continua lá, é sinal que o seu edema é cacifo positivo. Então, só o que você vai fazer em casa não vai ser suficiente, tá? Você pode fazer com certeza para ajudar, mas não será suficiente. Essas dicas são para edemas que surgiram há pouco tempo, que estão mais molezinhos, mais fáceis de serem drenados, tá? Normalmente, esses edemas são os que surgiram há 1, 2, 3 dias. Então, a minha dica primordial, a primeira é, assim que você entrar em crise, que o edema surgir, imediatamente já tome providências para combatê-lo, tá? É a primeira coisa que você tem que fazer. Combater o edema assim que ele aparecer. Não deixe para depois, porque quanto mais o tempo passa, mais ele vai ficar mais duro e vai ficar mais difícil de sair dali, tá bom? Então, e o outro ponto que eu tenho que falar aqui é que às vezes você está com edema e não sabe que está com edema. Às vezes ele não fica tão perceptível aos nossos olhos e aí é por isso uma das importâncias de você também manter o seu acompanhamento com o médico, tá? Ele vai avaliar, ele vai fazer exames, às vezes exames de raio-x ou ressonância e tal, para ver como está dentro do seu joelho e às vezes ele acha um edema que você não sabia que tinha, né? E o bom é que você fica sabendo se o edema está mais na parte interna do joelho, mais na parte lateral, fica mais fácil de trabalhar quando a gente sabe onde ele está, caso você não esteja vendo, percebendo ele visualmente. Combinado? Então pronto, sabendo disso, vamos para os 3 passinhos básicos para você eliminar o edema da sua vida ou pelo menos reduzir para conseguir o alívio da dor, tá? Já que o edema praticamente 100% das vezes causa dor sim, ainda mais quando é no joelho, porque aumenta a pressão dentro do joelho e isso vai provocar aquela dorzinha aumentada, né? Quem já tem artrose sofre bastante com isso e o edema só piora a situação. Então vamos lá. Você vai aprender a manipular o seu edema e vai aprender como fazer essa redução em apenas 15 minutinhos. Você vai deitar, vai colocar as perninhas para cima, os joelhos esticados, certo? Apoie as costas num monte de travesseiros para não ficar toda deitada, porque você vai precisar pegar no seu joelho, tá? Então fique próxima do joelho. E aí, deitou, perninha para cima naquelas almofadas triângulo, joelho esticado. Vocês vão pegar 2 dedinhos aqui e fazer a evacuação, que eu já ensinei várias vezes aqui como faz a evacuação dos linfonodos atrás do joelho. Se você não fizer essa etapa, quando você terminar esse processo, você vai estar com dor atrás do joelho. Por isso que tem que fazer, é para você enxugar os linfonodos e tirar o líquidozinho que fica lá, para não se acumular e não acabar ficando dolorido, que às vezes nem estava antes, tá? Então tem que fazer a evacuação antes do processo de retirada do edema através da drenagem. Então vamos lá, 2 dedinhos aqui, ó, você vai colocar os dedos bem atrás
na linhazinha do joelho de trás e vai fazer movimentos circulares 15 vezes, não apertando demais para não machucar os linfonodos, porque eles são bem frágeis e bem delicados. E também não levezinho demais, senão não vai fazer efeito nenhum. Uma pressão intermediária 15 vezes no sentido horário, certo? Terminou essas 15 repetições, aí sim você está apta a começar essa mini drenagem que você pode fazer em casa. Então, digamos que aqui a minha mão é o seu joelho. Digamos que o seu edema está bem aqui em cima, certo? Na parte de cima do joelho central. Você vai pegar os 2 dedinhos, vai pegar a parte mais superior do edema, onde ele está começando, e vai fazer apertões assim, 1, 2, 3, empurra o edema para baixo e vai 1, 2, 3, empurra de novo, 1, 2, 3, empurra de novo, 1, 2, 3, e você vai fazer esse processo, desculpa meninas, o telefone tocando aqui, você vai fazer esse processo empurrando o edema para a lateral e depois para trás do joelho. Pode pegar. Deixa eu pegar aqui o telefone para não atrapalhar na sua live, que já atrapalhou, né? Então vamos lá. De repente você conseguiu levar essa partezinha de cima para o lado direito, digamos, e para trás do joelho. E aí você vai fazer a mesma coisa com a parte de cima para o lado esquerdo até atrás do joelho. Se o edema está na parte interna do joelho, né? Aqui sendo o seu joelho, fica mais fácil ainda de chegar lá atrás. Então você vai sempre começar o processo na parte de cima do edema, aperta 3 vezes, empurra, aperta 3 vezes, empurra, aperta 3 vezes, empurra, até terminar esse processo lá atrás na linhazinha do joelho, tá? Você pode fazer esse mesmo caminho aqui umas 3 vezes, no mesmo lugar, certo? Sempre lentamente. E aí, se o edema estiver generalizado, vai ser um pouquinho mais difícil. Você vai fazer essa parte aqui primeiro, depois vai fazer a parte central e, por fim, vai fazer a parte lateral vindo pelo outro lado, certo? Essa partezinha lateral aqui vindo pelo outro lado é importante porque você não vai pegar daqui, arrodear o joelho todinho para chegar aqui, né? Você vai vir pelo cantinho que é mais perto de chegar o líquido, tá? Então esse é o primeiro passo que você pode fazer para reduzir o seu edema. Muito importante, se você apertar e sentir dor, provavelmente é porque você apertou muito forte e não pode, como eu já disse, tá? Aperte com uma pressão intermediária para não machucar nem o seu joelho, nem os linfonodos, certo? Terminou esse processo de drenagem, terminou, você fica 15 minutinhos com a perninha para cima, contando desde o início, né, do processo. Terminou 15 minutinhos lá com a perninha para cima, ajudando o edema a sair dali. Você vai tirar as perninhas, vai relaxar e se tiver um tempinho, você pode colocar compressa de gelo. Não dá para fazer a compressa e a drenagem no mesmo tempo, porque senão você vai ficar muito tempo com a perna para cima, tá? No mesmo tempo que eu digo, na mesma posição. Você vai fazendo a drenagem e finaliza os 15 minutos com a perninha para cima. Depois você põe a compressa, se você quiser. A compressa de gelo é o melhor recurso que existe para diminuir edema, tá? Aperta o joelho, coloca uma toalha envolvendo a compressa, aperta essa compressa contra o joelho e deixa a perninha esticada lá, de preferência você deitada com a perninha esticada. Essa compressa vai ajudar mais no resultado, tanto de alívio da dor, quanto, porque o gelo é analgésico também, né? Quanto para tirar esse edema daqui, tá? Então, aprendemos os 3 passos básicos, que são evacuação do joelho, massagem de drenagem no joelho, principalmente focado bem no localzinho do edema. Leva o edema empurrando até a parte de trás do joelho. Depois mantém as perninhas 15 minutos lá para cima, para esse líquido ser drenado, para descer do joelho e sair dali, tá?
E se você quiser complementar ainda, otimizar os seus resultados, põe a compressa de gelo amarrada no joelho, aperta mesmo, joelho esticado. Se não ficar esticado, não consegue tirar o líquido tão eficazmente, tá? E depois você fica 20 minutos com essa compressa. Se quiser prolongar o seu tratamento para reduzir o edema, e pronto, acabou essa primeira fase. Outra coisa que você tem que fazer enquanto você estiver com edemas grandes que causam dor, é evitar esforços físicos, como subir escada, como sentar e levantar muitas vezes, pegar peso, tudo que vai sobrecarregar o seu joelho, você deve evitar enquanto estiver com grandes edemas, porque a sobrecarga vai piorar a situação, vai aumentar a sua dor e vai aumentar a pressão no joelho também, certo? Então evitem essas duas coisas, certo? Então repouso, atividade física com carga, também evitem nessa fase. E se tiver com dúvida, sempre fale com o seu médico. Pergunte a ele: doutor, olha, eu estou vendo que eu tenho um edema aqui e tal, eu estou apta a fazer atividade física, eu posso subir uma escada, por exemplo? Então, o ideal é que o seu médico avalie, porque ele vai ver qual é o seu caso específico, o quão grande está o edema, se tem muita inflamação, se não tem. Vai saber lhe orientar sobre o que você pode ou não fazer. Mas, via de regra, o ideal é que haja esse repouso, tá? De evitar pegar peso, evitar subir escada, tudo que eu já falei aqui, tá bem, meninas? Então, temos também uma outra coisa que a gente pode fazer com relação ao edema. Se você já tá com aquele edema mais durinho que eu falei, cacifo positivo, em casa você pode fazer compressa morna, tá? Tanto a compressa morna quanto se você tiver uma hidromassagem em casa, uma banheira e tal, tomar um banho de água aquecida. Se não tiver, procura uma piscina de água aquecida. Quanto mais tempo o joelho ficar recebendo esse calorzinho, vai ser melhor também, vai facilitar o tratamento. Não deixe de fazer a fisioterapia numa clínica se o edema já chegou nesse ponto de ser cacifo positivo, porque vai precisar do calor profundo e aí é um recurso que não é muito bom a gente fazer em casa sozinha, sem orientação, tá? Vai precisar da manipulação do fisioterapeuta e o edema tem que sair, porque se ele não sair, a sua dor também não vai embora. O edema causa dor e tem que sair de qualquer jeito. Então, para você evitar esse processo todo, faça sempre a eliminação do edema com esse processo assim que ele aparecer. Quanto antes, melhor, tá? Quanto antes, mais fácil de combater o edema, certo, meninas? E também tem outro detalhe aqui. O edema, ele vai dificultar os seus movimentos. É ele quem impede você de esticar o joelho totalmente ou dobrar totalmente muitas vezes. Então, você vai começar a sentir mais dificuldade para sentar, levantar. Você vai sentir mais dificuldade para subir escadas. Vai sentir mais dificuldade para absolutamente todos os movimentos do joelho. É mais um motivo para você tentar combater. Só que você pode fazer uma adaptação na sua rotina quando você tiver com esse problema de inchaço no joelho. Vou dar um exemplo. Se você vai sentar, você pode colocar almofadas para não sentar no sofá tão baixo, sentar numa angulação menor, então ficar em cadeiras mais altas, digamos assim. Pode ajudar bastante o seu joelho na movimentação enquanto você estiver nesse processo. Quando você for deitar na cama, você ajuda com os braços, coloca as mãozinhas para trás para ajudar, assim também como para levantar, ajuda com os braços. Evite subir escadas o máximo que puder, mas se tiver que subir, tendo um corrimão, sempre apoie, até com as duas mãos se precisar, não tem problema, para ajudar, para os braços e as mãos ajudarem na sua subida, para você diminuir a sobrecarga no joelho, certo? Facilite esse movimento. Outra coisa maravilhosa que você pode fazer, e a gente nem percebe, mas faz toda a diferença na facilitação do movimento, é contrair o abdômen. Então, quando você for estar sentada lá no sofá assistindo um filme, vai levantar para pegar um refrigerante. Quando você for levantar, além de ajudar com os braços, contraia o abdômen o mais forte que você puder,
para essa contração estabilizar o seu corpo e o movimento assim ser facilitado. É uma coisa tão incrível isso, que quando a gente está fazendo exercícios que são difíceis de ser executados, quando você faz essa contração, você sente que o movimento ficou mais fácil. Você precisa até fazer menos força para fazer o mesmo movimento. E eu sei disso porque é uma técnica que a gente usa no Pilates, né? Eu já dei aula de Pilates há vários anos, desde antes de me formar, eu dou aula de Pilates. Então, tem 20 anos aí de estrada e muitos exercícios do Pilates são muito difíceis de ser executados. Precisa de equilíbrio, de coordenação, concentração. E essa contração do abdômen é absolutamente indispensável para fazer o movimento com fluidez e com estabilidade da coluna, além de facilitar o movimento. Então, muitas vezes minhas alunas olhavam e faziam: professora, pelo amor de Deus, como é que a senhora consegue fazer isso? Eu não entendo. E era simplesmente a técnica de contrair o abdômen, tá? Então, é a mesma coisa para o joelho. Sempre que você for, por exemplo, tem que pegar um peso, não tem jeito, contrai o abdômen. Vai levantar do sofá, da cama, seja do que for, contrai o abdômen. Vai subir a escada, contrai o abdômen. Sempre com o objetivo de preservar o seu joelho o máximo possível, principalmente enquanto estiver na fase de inflamação, que o edema está bem evidente, né, digamos assim. Outra coisa que você ainda pode fazer para favorecer o seu edema é fazer uma espécie de fortalecimento do joelho, só que isométrico. Esse fortalecimento vai impedir que o edema leve o joelho a ganhar uma fraqueza progressiva, digamos assim. Então você pode fazer os exercícios de apertar a bola, por exemplo, entre os joelhos, para evitar que essa fraqueza chegue porque você está com edema, certo? Aí sustenta a pressão na bola, apertando a bola por 3 segundos, relaxa e faz isso 15 vezes. Você fica fazendo esse processo enquanto estiver com edema, para evitar que a fraqueza muscular chegue por causa do edema, tá? Infelizmente, a fraqueza, ela acontece naturalmente, é uma consequência da artrose. Ela aparece mesmo, o joelho fica fraco, fica falseando, a gente fica tendendo a cair mais, mas quando o edema aparece e fica por dias, e essa fraqueza pode aumentar e você pode evitar fazendo isso, tá? Não faz os exercícios com carga, mas os exercícios isométricos você pode fazer, certo? Então, eu vou dar aqui até um exemplo para vocês de uma aluna minha que tinha problemas de edema recidivante, né? Ela passava uma semana com edema, outra sem, uma com outra sem. O edema estava sempre aparecendo, sempre derrame intraarticular. Isso pode estar acontecendo com você também, né? Do edema surgir várias vezes e você não consegue se livrar dele de uma vez por todas. Se você está nesse processo, que é muito comum para quem tem artrose no joelho, você pode ficar fazendo essa drenagenzinha mesmo quando tiver sem edema. Ou seja, fazer a evacuação lá nos gânglios, faz a drenagenzinha com a perninha para cima em dias alternados ou 3 vezes na semana. É como se fosse um tratamento profilático para quando o edema aparecer, os seus linfonodos já estão limpinhos, né? Não estão com acúmulo de líquido, que acontece com muita frequência. O joelho também está sequinho, não tem nenhum líquido a mais, porque você está mantendo ele mais limpo, digamos assim, mais enxuto, digamos assim, tá? Então, você cria o hábito de fazer essa mini drenagem e através desse hábito você consegue combater o edema com muito mais eficácia. Aline, mas eu não tenho tempo de fazer esse esquema 3 vezes por semana. Então tire o domingo para fazer, tire um fim de semana, um sábado, domingo. É um recurso que você só precisa de 15 minutos. Então não vai atrapalhar a sua rotina e vai fazer toda a diferença lá no final dos meses, né, e do ano, com relação ao aparecimento do seu edema e ao quão rápido ele vai sumir do seu joelho ou pelo menos reduzir, certo? Então, vamos revisar aqui. O mais importante é que você deve combater o edema o mais cedo que você puder, assim que ele aparecer. Já vá botando compressa, já vá fazendo essa drenagem,
já vá tentando minimizar a sobrecarga no seu joelho, né, nos movimentos. E essa drenagenzinha, tente manter sempre ela 3 vezes por semana, 2 ou pelo menos 1 vez por semana, caso o seu edema seja recorrente. Ou seja, aparece uma semana, depois de um mês volta de novo, no outro mês volta de novo, certo? Que é muito comum nas mulheres que têm artrose no joelho, certo? Então, para finalizar, para fechar o nosso ciclo de cuidados aqui, sempre que o seu edema tiver cacifo positivo, você não vai usar o gelo. O cacifo positivo é aquele de você apertar o edema e quando você tira o dedo, a marca do dedo ficou lá. Você não pode usar o gelo nesse caso. Não pode não, não deve, tá? Você vai usar a compressa morna por 20 a 30 minutos, certo? Não recomendo que você faça aquelas compressas. Eu até digo para quem não tem compressa em casa, né? Passa o ferro na roupa e coloca no joelho, porque nesse caso o calor vai se perdendo com mais rapidez, aí você tem que ficar passando a roupa de novo e põe. Então o ideal é que você tenha em casa aquelas compressinhas de água quente, né? Você esquenta a água, coloca a água lá dentro e faz a compressa, é muito mais eficaz, porque o calor ele deve se manter o mesmo pelos 20 minutos, tá? Não é bom haver essa variação de temperatura para ter um efeito melhor. Outro ponto, se você tem como investir no seu tratamento, eu indico que você adquira também o infravermelho, porque o infravermelho vai ajudar nesse processo, caso o seu edema fique mais enrijecido, tá? O infravermelho é um calor que você coloca no seu joelho e ele se mantém perfeitamente na mesma temperatura e fazendo um tratamento que não é, digamos assim, lesivo, tá? O infravermelho ele não é cancerígeno como a luz do sol, por exemplo, né? O ultravioleta. Então você pode usar tranquilamente, sem ter medo de que ele vai machucar a sua pele ou fazer qualquer outro dano, tá? É seguro. Você só tem que, de preferência, manter os olhos fechados enquanto você está usando, para não causar ressecamento na vista, porque realmente aquela luz fica direcionada para você. Então, se você puder investir no infravermelho, você tem que tomar esses cuidados, fechar os olhos, colocar o infravermelho bem de frente para o joelho. Então, seu joelho está aqui, o infravermelho tem que ficar aqui, ó, exatamente de frente. Você não pode ficar se mexendo, tem que ficar paradinha e deixar ele agir por pelo menos 5 a 10 minutos, tá? Não passe de 10 minutos, porque o joelho é uma área pequena, certo? Então 5 a 10 minutos, mais do que suficiente, não precisa mais do que isso. A distância entre o infravermelho e o seu joelho vai ser de 70 centímetros, certo? Em média, no mínimo 50 centímetros, tá? De 50 para lá, até 75. Entre 50 e 75 centímetros de distância, certo? Para não causar uma lesão na pele por excesso de aquecimento e também não deixar de fazer efeito se você está longe demais. Então a distância é importante, certo? A pele deve estar limpa, deve estar exposta, não pode usar com calça nem nada, e você tem que ficar paradinha, certo? São as dicas mais importantes com relação ao uso do infravermelho, se você tem o problema de edema recorrente e se ele fica muitas vezes durinho, tá? Quando ele fica durinho, esse é o único recurso que você pode ter em casa com segurança, dentro dos aparelhos que nós fisioterapeutas usamos para tratar os edemas, tá bom? Deixa eu dar um olá aqui para as meninas. Olá, Edilson Capri. Olá, Pati, Lília. Oi, Vanessa, tudo bom, meninas? Se vocês tiverem qualquer dúvida com relação a esses procedimentos, nossa, hoje tá muito barulho aqui, viu, gente? Pelo amor de Deus. Desculpem o barulho lá fora. Então, se vocês tiverem alguma dúvida com relação a edema, podem falar comigo no direct ou no Messenger do Facebook e eu vou tirar todas as dúvidas de vocês. Se vocês têm o problema de edema recorrente e
quiserem falar comigo sobre o caso específico de vocês, se o seu edema constantemente fica cacife positivo ou não fica, também falem comigo que eu posso dar orientações mais específicas para o seu caso, certo? Aqui são as orientações gerais que nós fisioterapeutas damos para os nossos alunos que têm esse problema, mas tem os detalhezinhos dos casos específicos que também são importantes, tá? Se você fica com dúvida ainda com relação à prática de como fazer, o meu curso Método PMA, nesse curso eu ensino na prática como fazer todos os procedimentos com relação ao edema. Não só esses, mas outros também que são importantes eu fazer a demonstração prática. Nesse curso eu posso fazer essas demonstrações porque todas as aulas foram gravadas com uma outra pessoa me filmando, toda uma estrutura, e eu faço a avaliação de todas as alunas do curso. Dentro do curso Método PMA, você recebe um documento que você vai preencher online mesmo, respondendo as dúvidas da sua avaliação, as perguntas que eu faço, né? Por exemplo, se você tem diabetes, se você tem hipertensão, se você tem atividade física ou não, todas as perguntas importantes numa avaliação fisioterapêutica você vai responder para eu avaliar a sua ficha e saber se você precisa ainda, além do que tudo que tem no Método PMA, no curso Método PMA, se você precisa de orientações específicas para o seu caso, certo? Então, preencha a fichinha, eu faço a análise e então eu entro em contato com você para te orientar caso você precise de orientações adicionais, além das que tem no curso, onde eu mostro passo a passo na prática de todo o processo de tratamento da artrose no joelho em casa. Desde o primeiro ciclo, que é a quebra da dor, que tem que existir para depois passar pelos outros processos de ganho de força, estabilização do joelho, redução do risco de quedas e todo o resto. Então, meninas, essa avaliação é importante sim, certo? Porque sempre vai existir orientações específicas para cada caso dentro do problema da artrose no joelho. Outra coisa também importante é que eu peço para vocês enviarem a foto dos joelhos de vocês. Por quê? Porque eu posso avaliar se o joelho já iniciou um processo de deformidade, se ele já está entrando muito para o valgo ou varo, e com certeza essas fotos também ajudam na minha orientação específica para o seu caso, tá? Não é demais você fazer digamos assim, esse cuidado a mais que eu peço da foto, né? Tem gente que não gosta, mas não é demais esse cuidado, porque às vezes o joelho já está entrando em deformidade e você não sabe, certo? Você não percebe, não tem esse olhar clínico de que o joelho já está desalinhando. Então é um processo importante essa avaliação e você não deve deixar de fazer. Por isso que existe toda essa sequência dentro do curso Método PMA para você seguir. Mas tudo que eu posso passar aqui para vocês no gratuito, né? De forma gratuita, orientar os detalhes mínimos, eu passo, porque vocês podem fazer várias coisas em casa com essas orientações básicas aqui que eu dou no online e vão sim ter resultado. Resultado de alívio de dor, resultado de diminuição do edema. Basta vocês conseguirem manter a consistência. Então, se eu te ensinei hoje essa mini drenagem para você fazer em casa, o ideal é que você já comece a praticar ela agora, você faça pelo menos uma vez, pratique para você aprender, internalizar na sua mente o que você aprendeu e no dia que você precisar, você vai lembrar com mais facilidade do que se você só me vir falando. Então, pratique hoje, agora, assim que terminar essa live, vá lá, faça a evacuação, faça o movimentozinho da mini drenagem e mantenha essa informação na sua cabeça. Sempre que você precisar, você vai ter esse recurso para aliviar a dor e para reduzir o edema, tá? Se você já está com edema, mais ainda. E aí, fique fazendo isso pelo menos uma vez por semana, porque dessa forma você consegue manter os linfonodos mais enxutinhos e vai aprender a combater o edema com mais eficácia, tá? Vai ajudar no seu tratamento fisioterapêutico
se for o seu caso, se você está dentro daquelas 10, 20 sessões que o médico passa, você vai ajudar se você fizer isso em casa, tá? Então, sempre o nosso objetivo também será acelerar o processo de ganhos de resultados, que é a redução da dor principalmente, tá? Bem, meninas, é isso. Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá bom? Um beijão e até a próxima live.